Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Aqui estamos, eu, Marcos Demário e Ronaldo Gomes, para apresentar mais um programa Espiritismo e Educação pela nossa web rádio Estação da Luz. Esse programa é ao vivo, interativo, você pode participar, pode enviar seu comentário, sua pergunta, através do WhatsApp aqui da Estação da Luz, vai aparecer aí na sua tela, e pode nos acompanhar tanto através do YouTube, quanto também do Facebook da Web Rádio Estação da Luz. Mas antes de introduzirmos o tema do programa, antes de entrarmos nessas questões ligadas ao Espiritismo e à educação, primeiramente, a saudação do nosso Ronaldo Gomes. Paz e saúde a todos. Gratidão pela atenção, pelo carinho, por nos oportunizar estes momentos de grande satisfação e de aprendizados uns com os outros. Muita paz, boa noite a todos, boa noite, Marcos. Boa noite, Ronaldo. Boa noite também a todos. Paz em todos os corações. Que possamos, até o final, neste diálogo à luz dos princípios da doutrina espírita, desdobrarmos cada vez mais o nosso conhecimento e vivermos melhor. Nós estamos dedicando este mês de janeiro de 2021 ao tema família, porque o Espiritismo tem muito a falar sobre família. Hoje, o tema central é a família na sociedade humana. Está aí na tela já os dois telefones do WhatsApp da Web Rádio Estação da Luz, e você pode enviar aí a sua pergunta, fazer o seu comentário através do WhatsApp. Também pode fazer isso através do YouTube e do Facebook. Vamos então introduzir esta questão da família na sociedade humana. Ronaldo, você já deve ter ouvido falar, deve ter lido também, que de vez em quando nós temos pessoas que dizem que neste século XXI, que nessa entrada de terceiro milênio, a família já era. E, na verdade, a família é a grande pedra de tropeço da nossa sociedade. E que não podemos mais falar da família como sendo um casal com os seus filhos e demais agregados, como avós e tios, porque hoje em dia a família está muito aberta, a família agora é composta de diversas maneiras diferentes, e que a família, por ser normalmente conservadora nos seus valores, é que impede o progresso da humanidade, abertura da legislação, rediscussão de valores e assim por diante. Muito bem, a nossa proposta hoje aqui no programa é iniciarmos por aí para tentarmos, na visão espírita, entender a família. Lembrando que ela tem toda uma história de formação que inicia lá na idade primitiva até chegar aos dias de hoje. Nós espíritas costumamos dizer que a família é a célula básica da sociedade humana. Mas aí agora vamos começar a discutir isso. A família é a célula básica da sociedade humana ou a família é a pedra de tropeço da sociedade humana? Ronaldo, vamos começar o nosso bate-papo aqui. E aí, Ronaldo, a família é problema ou a família é solução para a nossa sociedade humana? Bom, nós temos que repensarmos a família em dois aspectos. A família, de fato, que nós estamos conversando aqui, e a família universal, que nós vamos, ao longo desse período, conversar. Nós, aliás, conversamos na transmissão, na nossa live anterior, sobre a família, que é do aspecto em que Jesus falava da família universal. Mas a família será sempre a família. Assim como a educação será sempre educação ou instrução,
ou amoral. O que nós desejamos, eu e Marcos aqui nesse momento, é levar a todos a importância principal em que a família faz em relação ao ser, que se principia ali todo o processo de educação de fato e a preparação para a grande família universal, a sociedade. Enfim, se nós pararmos para pensarmos na educação e na família, porque não há como separar as duas estão intrinsecamente ligadas, não, vocês verão que essa importância das duas estão ligadas basicamente pelo processo do caráter, da formação, dos valores em que a família. E aí, quando nós falamos famílias, Marcos, não está só o pai e mãe, não. É todo um contexto que entra aí durante esse processo de universalização da família. E ela é contínua, ela é um processo contínuo, ela não para. Se voltarmos ao passado, e por isso muita gente fala, as famílias estão se perdendo, não vamos deixar de dizer que não. Está se descaracterizando há muito tempo. Mas é um processo de evolução. É um processo também da transformação em que a família vai passando por toda essa continuidade da sua evolução. Se voltarmos lá na nossa educação, na educação, quem viu aquele filme O 300, verá a importância da mulher ali na educação, em que ele diz que a mulher, que ele dá aquela ênfase de que a mulher é importante na educação dos filhos. Se voltarmos mais atrás, então, veremos toda a construção da família, no homem de Neandertal, enfim, pré-histórico, e a evolução da importância da família neste contexto em que qualquer um de nós não podemos fugir disso. Ora, se a família não tem a sua importância no contexto da sociedade, que é a grande família, onde estará então o processo de educação conosco? Onde se principia isso? Não é justamente na família? Não é durante esse processo de busca, de retorno, de reencontro? E por mais que venhamos a não aceitarmos a família, nós vamos aonde? É ali que se principia todas as regras, toda a construção e reconstrução nossa, do amor, do despertar. Então, precisamos, cada vez mais, estarmos cientes de que a família, quando nós falamos nela, ela é uma forma contínua de transformação. Ela não é estática, assim como a educação. Exato. Ronaldo, você falou muito bem. A família, ela é dinâmica. A família, ela vai evoluindo também, na medida em que a própria humanidade evolui. A lei divina é a lei de progresso, tanto progresso individual, né, como também o progresso coletivo. Olha o nosso Wilson aí, de Recife, mandando um abraço, a Fernanda Linhares, de Floripa, Florianópolis, também enviando um abraço, nosso abraço também aos dois. Então, nós temos que entender que talvez esteja havendo uma confusão na atualidade entre a discussão do valor da família, ou seja, a importância da família na sociedade, e as novas estruturas familiares. Essas estruturas são dinâmicas, verdade. Nós saímos daquela única estrutura que era considerada, que hoje é classificada, né, como família conservadora, ou seja, pai, mãe, filhos, avós, tios, sobrinhos, primos, né, para novas estruturas. Mas isso não quer dizer que a família esteja à beira da falência. Não quer dizer que a família seja um problema para a sociedade humana. Você colocou muito bem. Tudo tem início, tudo principia na família. Não importa a sua estrutura. E é na família que, vamos, através do período da infância,
que nós vamos, então, crescer, vamos receber todos os cuidados, as orientações necessárias, e aí temos o início do processo educativo. O que É a menos nossa se origem. discute... É a nossa Isso, origem, mano. É a nossa nossa origem, referência. É a nossa referência. exato, E muitos não sem falam assim, dúvida. eu jamais vou dar a educação que meus pais me deram. Quem já ouviu falar essa frase? Aí, quando você está lá, você acaba fazendo a mesma coisa que seus pais fizeram. Não é isso? Tem até a É música, se não verdade, me é verdade. engano, a Elis Regina canta, não é? Como nossos pais. Ah, sim. Exato, É uma exatamente. realidade. É, que é uma música do Belchior, esse nosso grande Isso. compositor, né? E é a nossa tendência, porque nós copiamos muitos exemplos. Às vezes tardiamente, mas é o que acontece, porque a influência fica em nós. Então, é muito... Aliás, outro dia, eu estava trabalhando, mas parei assim, e eu me vi no espelho. Agora, eu me vi assim no espelho, né? E foi automático, assim, nossa, eu estou cada vez mais parecido com meu pai. Ele também ficava assim, tá? É natural, são as nossas referências, é onde tudo tem origem, onde tudo principia. Agora, Ronaldo, o que menos nós temos discutido na nossa sociedade quando se fala de família é justamente a questão da educação nossa e dos nossos filhos e da gravíssima questão moral, ou como queiram, né? Discutir a questão dos valores que regem a nossa vida, portanto, a educação que estamos dando, automaticamente na nossa família. Porque nós espíritas insistimos, não é, Ronaldo? Que a família é, sim, a célula básica da sociedade. Nós temos a sociedade que, na verdade, está refletindo a família que nós temos, que nós construímos, que nós estruturamos, que nós mantemos. Vamos dar um exemplo aqui. Se em família nós só conseguimos viver no bate-boca, só na discussão, só no desentendimento, nas brigas, ora, é meio difícil, né, que nós, que fazemos parte dessa família, saiamos para a nossa vida social, profissional, estudantil e assim por diante, e aí na vida social sejamos calmos, tolerantes. Difícil isso, porque normalmente na sociedade nós vamos levar aquilo que nós somos dentro da família, dentro de casa. Sim, nós vamos exercer um certo autocontrole, porque estamos com terceiros, estamos com estranhos, mas nós sempre seremos o que somos. Então, a sociedade atual, ela reflete a família que, em geral, nós temos. Então, a grande questão que o Espiritismo nos aponta é que nós não temos que nos perder em discussões sobre as estruturas atuais da família, as estruturas familiares. A grande discussão que nós temos que fazer é de ordem moral. Lembrando que ninguém cai de paraquedas na sua família, ou seja, não tem reencarnação por acaso. Ou como se diz, né, Ronaldo? Assim, eu acho que erraram alguma coisa lá em cima, né? Eu vim para a família errada. Não, isso não existe. A Isso aí não doutrina é existe. Existe... formidável. A Uhum. doutrina, perdão, Marcos, mas a doutrina é Pode falar, pode. formidável porque vem trazer a luz em relação a essa adversidades que encontramos na família, a empatia ou a antipatia, porque nós dizemos assim, mas eu me dou melhor com o meu amigo do que com o próprio irmão, com a minha própria mãe ou com o meu próprio pai. Só a doutrina que vai trazer à tona essa construção, como eu falei antes, e essa reconstrução do passado, na reparação uns com os outros. E me faz lembrar, Marcos, parece que não tem nada a ver. Lembra da era hippie, em que Sim. não, a liberdade doa quem doer. Não é uma crítica, eu estou fazendo uma observação. É uma liberdade doa quem doer. Não há regras. Aí, ao longo do tempo, eles foram percebendo que eles mesmos tinham que criar as regras. Precisava de um lugar para dormir, para ficar e comer. Como é que ia ser essa situação? Olha, eles mesmos
fazendo toda uma transformação entre eles, nessa busca de valores, porque aí começaram a nascer os filhos. E precisa fazer alguma coisa. Eu me lembrei, para que, esposa, é como se fosse uma referência positiva dessa transformação em que nós não podemos viver isolados uns dos outros. Nós precisamos viver em família. Eu tenho uma amiga que ela foi hippie, foi dessa época. Era contestadora, vivia na liberdade sozinha, né? Não tinha nenhum relacionamento maior. E ela pegou aqui no Brasil a época do golpe militar, e ela era muito contestadora, aí ela acabou tendo que sair do Brasil. E como ela era hippie, adorava a liberdade, ela começou, né, a ir de país em país, foi para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para o Chile, e foi zanzando até que ela pôde retornar aqui ao Brasil. E claro que a idade avançou, e como você acabou de colocar, Ronaldo, ela teve filhos, filhos que nem nasceram no Brasil, né, nasceram fora. Não, os filhos, quando ela retornou ao Brasil, os filhos ficaram fora. Ela tem, acho que tem uma filha na Espanha, tem um filho que mora nos Estados Unidos. E esses filhos, claro, se tornaram adultos e vieram a casar. Então, ela contando para mim que, estando já aqui no Brasil, né, a idade avançada, mais avançada, ela recebeu o telefonema do filho, e que ele estava vindo para o Brasil com a esposa, com o filho, para que ela pudesse conhecer o neto. E ela disse, Marcos, no primeiro momento eu fiquei assim, super alegre, né, super feliz. Mas depois, sabe, e me deu um vazio, me deu uma coisa, porque eu pensei assim, vem cá, eu sempre vivi sozinha, eu sempre prezei pela minha liberdade. Tá? Agora meu filho vai vir de viagem e eu vou conhecer meu neto. Como é que eu faço com o neto? O que é ser avó? E ela me contou a cena de quando eles chegaram, né, do aeroporto na casa dela, e que ela disse, Marcos, a cena foi a seguinte, eu fiquei lá, estava na sala, tá? Abri a porta para eles entraram, eu recuei, aí o garoto, né, ainda era pequeno, né, e aí meu filho olhou assim para mim, olhou para ele e disse assim, filho, olha só, esta é a sua avó, vai dar um abraço nela. E o garoto espontaneamente correu para mim. E aí, então, ela contando, Marcos, ele veio para me abraçar e eu não sabia o que fazer. Eu não tinha cuidado dos meus filhos. Eles nasceram, eu fui mudando de país em país, fui deixando com este e com aquele, voltei para o Brasil, e agora tinha meu neto na minha frente. Eu não sabia se eu me abaixava, se eu me ajoelhava, como é que seria abraçar a ele, pegar no colo, o que fazer agora que eu sou avó? E aí é que ela disse, olha, depois disso, e aí ela falou assim, eu conheci também o Espiritismo, e foi aí que mudou tudo. Aí é que eu vi, meu Deus, isso é família. Olha só que coisa bela. E ela disse, olha, Marcos, eu tive que reaprender, ou melhor dizendo, tive que fazer novos aprendizados. O que é saber conviver com aqueles que são do meu coração, com aqueles que são meus herdeiros biológicos, que eu não sabia. Eu simplesmente sabia fazer isso. Então, aí nós vemos esse caso, né, Ronaldo? Lembra? Ela nunca teve família. Teve, porque ela teve pais, ela teve filhos. Se cuidou deles, se não cuidou, se as circunstâncias levaram ela a se distanciar deles, nada disso aqui está em discussão. É uma forma de família, e agora ela se descobriu avó. É isso aí. Então, nós vemos que há um contínuo, né? É a lei de progresso, né? Só lembrando aqui a todos... Programa diário, 23 horas, o Evangelho por Emmanuel. Hoje com Ivan Augusto. Natal, na transmissão aqui, hein? Às 23. E, Marcos, uma coisa que nós devemos lembrar do Divaldo, por exemplo, quando ele tem lá, montando o caminho, 600 e tantas crianças, muitas outras passaram lá com ele, a grande família que foi construída,
daquelas crianças que foram deixadas, e que é uma família. Quantas crianças ali que hoje já estão até para fora, já se formaram, elas falam, a família minha é a mansão do caminho. Olha o núcleo familiar sendo expandindo para outros meios. Quer ver um outro exemplo de família? Você que está nos ouvindo e nos vendo, você sai na rua, hoje eu não vou de carro, não, vou pegar um ônibus. Aí você pega um ônibus. Será que ali não é uma família? Você não se importa tanto com aquele que está conduzindo o ônibus, que você começa a emitir pensamentos ruins. Ele está demorando muito, por que ele não corre mais um pouco? Eu vou chegar atrasado no trabalho. E você começa a emitir esses pensamentos, mas você esquece que você está naquele momento numa família, dando a sua vida na mão. Quando todos ali estão dando a sua vida na mão de quem? Do condutor. Quem é o condutor? O motorista. Que de repente ele fala: tá todo mundo me xingando aqui, eu já sei o que eu vou fazer. Vem o Porsche e vai e faz aquela. E aí? Nós não pensamos, Marcos, que a nossa vida também, a nossa vida está numa dependência com o outro. Não podemos fugir disso. Nós temos a nossa família de fato, mas essa interligação, esse magnetismo da grande família universal, nós estamos intimamente ligados. Então, achar que as minhas ações com o outro não vai ter um retorno ou uma consequência, que a causa eu já estou criando. Então, Marcos, é para pensarmos e repensarmos também nesse aspecto de família que nós estamos aqui comentando. Sandra Lila, muito obrigado, Sandra. Muito bem, é isso aí mesmo. Então, nós temos a família consanguínea, que, na verdade, ela está justaposta à família espiritual, e nós temos a família da comunidade, da vizinhança, a família social, como esse caso, né, do ônibus que você colocou, lá do serviço profissional, a família do supermercado, e vai por aí afora, até chegarmos àquela grande consideração da família humana, a toda a humanidade, porque o Espiritismo é muito claro. Todos nós somos irmãos. Queiramos ou não queiramos, nós somos irmãos, porque todos fomos criados por Deus. Então nós temos a mesma origem, temos o mesmo Pai, né, que é a divindade, e, portanto, somos irmãos. Então a família é muito importante, porque é nela onde nós vamos poder trabalhar a educação moral, a formação do caráter, a sensibilização do sentimento, o desenvolvimento das virtudes e nos prepararmos para a vida em sociedade, a vida social. Por isso a família é da máxima importância. Oi? Como é que é, Ronaldo? A civilização. Sermos, de fato, civilizados. Será que somos? Será que vivemos numa civilização, Marcos? Eu pergunto a você, eu tenho essa dúvida comigo. Será que vivemos numa civilização? É uma dúvida, eu não sei. Segundo os espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, a resposta é não. Nós ainda não vivemos uma verdadeira civilização. Por quê? E eles explicam. Eles dizem que numa verdadeira civilização, nós deveríamos viver de acordo com os ensinos morais de Jesus, o que de fato não acontece. Então eles nos informam que hoje nós podemos ser classificados como uma sociedade intelectualmente mais avançada, mas que estamos longe da verdadeira civilização, porque numa verdadeira civilização não pode haver miséria, não pode haver violência, o amor deve ser vivido plenamente, a fraternidade, a solidariedade, e basta nós darmos uma rápida olhada sobre a nossa humanidade para vermos o quanto ainda estamos distantes disso. Então, embora, claro, todos os antropólogos, sociólogos, historiadores, todo mundo fale em civilização humana, mas para os espíritos superiores, na verdade, nós deveríamos falar de sociedade humana intelectualmente mais avançada,
a caminho dessa civilização. Ronaldo, parece que já temos aí perguntas, né, daqueles que estão Opa, acompanhando o nosso programa Espiritismo e Educação. já está aí, ó. Por Ah, é quem a questão disse, de O Livro dos Espíritos. Isso. é 793. Por quem disse se pode reconhecer, olha aí, uma civilização completa. Eu acho que é um complemento, hein, Marcos, o que você já está falando aí. É, é, Realmente, uma essa, é a, civilização essa é a completa. pergunta. Essa é a pergunta 793 de O Livro dos Espíritos. É a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos e quando então eles respondem. Né? Você vai reconhecer quando os ensinos morais de Jesus estiverem plenamente aplicados, plenamente vivenciados. Fernanda Linhares, poderiam comentar o fato onde sempre ouvimos falar que membro da família se sentia um peixe fora d'água? Essa é boa Ah, pergunta, mano. boa pergunta, sim, Fernanda. Realmente nós temos esses casos, né? É uma expressão popular muito utilizada, né? Ah, eu sou um peixe fora d'água, né? Acho que eu não faço parte dessa família e vai por aí afora, né? São expressões bastante populares. Sabe, Fernanda, isso realmente acontece. Né? Acontece, mas tem uma explicação, porque tudo está dentro da lei natural. Quando nós nos preparamos para reencarnar, nem sempre nós reencarnamos junto à nossa família espiritual. Nem sempre. Vamos aqui colocar dois casos, né, principais. O primeiro, de você ser um espírito inferior e que pede permissão a Deus para reencarnar numa família superior, numa família mais avançada moralmente, para que você possa receber dessa família os bons exemplos, as boas orientações, porque você sabe que essa família irá lutar para que você corrija as suas más tendências. Você é um peixe fora d'água nesse caso. Né? Você agora vai renascer numa família que não tem laços espirituais com você, ou seja, não tem laços de outras existências. Claro que essa família é consultada e ela vai, portanto, aceitar lhe receber. Esse é um caso. Mas vamos ao outro lado da moeda. O caso de você já ser um espírito mais superior e que você vem aqui na Terra para cumprir uma missão. E para cumprir essa missão, você vai se ligar a uma família que pode ser a sua família espiritual, mas cujos membros estão atrasados. Né? Ou seja, moralmente, eles estão num estágio inferior a você. Então, você vai mostrar uma superioridade de ordem moral frente aos seus próprios familiares. E pode acontecer, então, de você ter essa sensação de ser o peixe fora d'água em relação aos seus familiares. Mas como você já traz em si inato, porque você já conquistou a bondade, a fraternidade, uma compreensão maior, você vai com o tempo compreender que, na verdade, você está ali naquela família para lutar pela própria família, né? Para levantar esses seus familiares, para levá-los a um novo patamar do ponto de vista moral. Então, são dois casos que ilustram essa questão de ser o peixe fora d'água. Que, aliás, né, nós acabamos de ver nesses dois casos que, como tudo está ligado ao planejamento reencarnatório, na verdade não tem peixe fora d'água. Você está, sim, no lugar que deveria estar e com as pessoas que deveria estar. Não teve uma falha de planejamento reencarnatório. Tá? Não pensa, não, que o Marcos Demário ou o Ronaldo Gomes embaralharam as fichas lá em cima, né? E aí foi para a família errada, agora já era. Isso não acontece. A lei de vida é perfeita. Mas é esse problema de sintonia. Somente isso. Daí porque essa sensação, mas que nós devemos lutar contra, porque não tem nada a ver. Nós estamos com quem temos que estar, nós estamos no lugar que temos que estar e vamos tentar cumprir, então, a nossa missão, seja para ajudar, seja para aprender. Vamos a mais perguntas, Marcos. Agora, Pode Ronaldo, falar. você não embaralhou nenhuma ficha não do outro lado, né?
Não, pelo contrário, eu me sinto, ou quer dizer, não me sinto, não, esquece. Vamos lá. Solange do Rio de Esquece. Janeiro. Por que a família é considerada a célula básica da sociedade? Ah, tá. É considerada, mas vamos lá. É considerada, Marco, a célula básica da Sim, sociedade? Solange. Sim, é considerado, e não somos só nós espíritas que temos essa consideração, não. Na verdade, se nós mergulharmos nos estudos de sociologia, nós vamos ver que essa é a consideração. A família é, sim, a célula básica da sociedade. Porque, na verdade, Solange, quando nós falamos de sociedade humana, quando nós falamos de humanidade, nós estamos falando do quê? Conjunto dos indivíduos. Né? Porque a humanidade, a sociedade humana, só existe através do coletivo dos seres humanos. Bom, mas os seres humanos não vivem isolados. Nós somos seres relacionais. Nós vivemos sempre em convivência, em inter-relação e interdependência entre nós. Tanto que nós nos procuramos para formar os núcleos menores, antes de formarmos o núcleo maior. Que núcleos menores são esses? Família, em primeiro lugar, né? Nós nos unimos, nós nos atraímos em termos de família, sem discutirmos aqui, né, a estrutura dessa família, não importa. Mas que nós sempre nos unimos, sempre nos procuramos e acabamos formando uma família, isso é verdade. Ora, a união das famílias, a junção das famílias, vai formando a comunidade. A comunidade vai formando a sociedade de uma nação, por exemplo. E as comunidades nacionais vão formar a humanidade, a sociedade humana propriamente dita. Ou seja, não tem como tirar a família. Se tirar a família, nós perdemos a base da estratificação da pirâmide social. É preciso ter a família, não tem jeito. Por mais que você queira viver sozinho, livre, etc., ou formar a sua família só com este, não quiser ter filhos, nós temos que lembrar que tem aí a reencarnação, não importa, não importa, é família. Hoje, com a pandemia, que nós estamos com distanciamento social, tá? Aí você pensa, tá vendo? Olha aí, né? A família praticamente acabou. Acabou nada. Nós estamos nos procurando incessantemente através da internet, das redes sociais, da videoconferência, do telefonema, ficar enviando mensagem WhatsApp, trocando figurinha, tudo. Porque somos família. Tá? E nós sentimos falta. Aí eu sinto falta, por exemplo, da presença do meu neto, né, que nós não podemos estar ali juntos o tempo todo, né, nós temos que manter esse distanciamento social, mas estamos sempre nos falando, né, aqui pelo vídeo, e manda vídeo para o neto, aí a filha grava lá com o neto, se bem que o neto não está muito afim ainda, né, de falar aí no vídeo, mas está tudo bem. Né? Mas é assim, é família. Então, Solange, família, queiramos ou não, é sim a célula básica da sociedade. Muito bem, Marco. Vamos à próxima pergunta. Vamos lá. Júlio, Natal. A sociedade humana é o que somos em família, ou seja, ela reflete o ambiente do lar. Olha, o lar. Aliás, Marco, eu vou pedir uma observação. O lar e casa. Sim. Era bom, se você puder tocar nesse aspecto, é muito interessante. Vamos começar por aí, então. Né? Lar e casa. Há uma diferença enorme. Quando nós nos enamoramos e quando começamos a pensar em união, em casamento, é natural que comecemos a pensar na nossa casa, onde vamos habitar, onde vamos morar. E é natural que o casal tenha os sonhos de montar a casa do jeitinho, né, que se gosta, tá? Seu cantinho, tudo bonito. Tudo isso é natural. O problema, sabe, Ronaldo, sabe, Júlio, é que nós exageramos e nos perdemos nisso. Nós damos tanta importância à montagem da casa que esquecemos de montar o lar, porque o lar independe das condições físicas da moradia.
Nós podemos montar uma casa maravilhosa, os melhores móveis, tudo de bom que nós gostamos, ai, que coisa maravilhosa, mas essa casa não ser um lar. Por quê? Está tudo maravilhoso, não está? Está nada. Porque no dia seguinte, que voltamos da lua de mel, já estamos brigados. Então, o que adianta ter a casa física muito bem montada se nós já estamos nos desentendendo? Lar, ele deve ter harmonia. Um deve saber tolerar o outro, renunciar pelo outro. Quando vem os filhos, tudo muda. Já pensou seu filho chorar a madrugada toda e você não consegue dormir? Aí no dia seguinte vai ficar uma disputa. Quem é que vai ficar acordado para cuidar dele? E aí nós temos sempre uma tendência para querer jogar por cima dos ombros do outro. E aí o que acontece? A união começa a esfacelar. Mas por quê? Porque nós não soubemos montar o lar. Agora, como nós não conseguimos fazer isso, dificilmente nós vamos conseguir fazer isso na sociedade. Vamos dar um exemplo aqui. Cheguei no meu trabalho profissional. Tá? Cheguei, estou meio mal-humorado, afinal de contas dormi muito mal, né? A noite foi terrível. E aí, chego, tá? E alguém alegre fala, oh, bom dia! E você, bom dia para quê? Não tem nada de bom dia. Aí você vai lá tomar o café já com mau humor, o café já não lhe faz bem. E se você tiver um cargo de chefia, de liderança, seja ele qual for, olha o problema, porque você vai ter a tendência de pisar em cima dos seus colegas de trabalho. Você despejar isso. E aí o ambiente do seu trabalho fica o famoso ambiente pesado, ruim, ninguém consegue se entender, o trabalho não vai para frente. Aí você chega em casa. Você chega em casa, ainda pior, né? E aí você resolve despejar na sua companheira ou no seu companheiro, o seu mau humor de um dia de trabalho que foi frustrante. Mas, na verdade, você levou para o seu trabalho a frustração do lar. E agora você está levando para o lar a frustração do seu trabalho. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho uma amiga, muitos anos atrás, ela entrou em contato comigo, porque ela estava para se casar, e houve ali um problema, porque ela e parte da sua família, aliás, como noivo, né, eles eram espíritas. Mas a família dele era católica. E havia solicitado que o casamento fosse feito na igreja. E ela disse assim para mim, Marcos, eu falei para ele que eu me recuso a entrar na igreja. Eu não vou usar véu e grinalda, coisa nenhuma. Eu sou espírita. Não tem esse negócio de fazer o casamento na igreja. Aí eu disse para ela, olha só, você o ama? Ah, sim. Ele tem amor por você? Ah, claro, não tenho nenhuma dúvida. Então, olha só, tanto faz fazer o casamento na igreja, debaixo da ponte, só no cartório, na rua, no salão de festa, seja lá onde for que se faça essa cerimônia de casamento. Porque o importante é o amor, o importante é o sentimento. Você vai casar com ele, já brigada com ele e com a família dele? Como é que vai ficar o seu lar? Provavelmente vocês vão ter uma casa, mas não um lar. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso vai ter consequências na formação da sociedade. Por isso que realmente o lar ele estará refletido na sociedade. A família estará refletida na sociedade. Então, vocês tomar muito cuidado nessa formação da família e nessa formação do lar. Muito bom, Marco. Muito boa a explicação. É isso mesmo. O lar é sentimento, é amor, é essa reconstrução diária, o dia a dia. E a casa é só estrutura, são os afazeres que tem dentro da própria casa. E esses afazeres também estão intrinsecamente ligados ao lar, a essa empatia uns com os outros. Olha aí o programa diário, 23 horas. Hoje, o Evangelho por Emmanuel, com Ivan Augusto, Natal, Rio Grande do Norte. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta, Marcos. Vamos ver a próxima pergunta. Tomara que seja fácil. Rony, São Paulo.
diante do esfacelamento da família, muito bem, diante do esfacelamento da família, muito desestruturada, como organizar a sociedade em bases cristãs legítimas? Bem oportuno, nos dias de hoje, Marcos, bem oportuno. Sem dúvida. Bom, Rony, nós temos aí um assunto de profundidade. De fato, nós temos visto pelas mídias que há uma desorganização, né, uma desestruturação da família. E há uma tendência de não querermos discutir família do ponto de vista moral e, para nós espíritas, também do ponto de vista espiritual. Nós estamos muito egoístas, estamos individualistas, estamos vivendo apenas e tão somente as sensações físicas, as paixões. Então, tudo isso tem atingido, claro, a família. E hoje nós estamos aí às voltas com gravíssimos problemas, como a questão dessa sexualidade aberta e inconsequente, a questão das drogas adentrando ao próprio ambiente familiar, o aborto, a violência, feminicídio, que tem se falado tanto nos dias atuais. Tudo isso tem atingido fortemente as nossas famílias. Mas nada está perdido. E é possível, sim, trabalhar os valores cristãos legítimos na família. Para isso, nós precisamos justamente discutir esses valores cristãos, esses valores morais. A começar para conversar sobre ética, empatia, que é saber se colocar no lugar do outro. Começar a trabalharmos entre nós a questão, por exemplo, da cooperação, solidariedade dentro de casa, no nosso ambiente doméstico, aprendendo a baixar o tom de voz para conversarmos. E quando nós falamos em conversar, dialogar, nós estamos falando também em saber ouvir o outro, permitir que também que o outro se coloque e tentar achar o melhor para o nosso ambiente familiar. E aí, pouco a pouco, você vai conseguir introduzir o Evangelho, que, aliás, está faltando. Está faltando Jesus nos nossos corações. Está faltando o Evangelho no nosso ambiente familiar. Estou aqui falando e lembrando de uma cena de quando os meus filhos eram ainda pequenos, e nós costumávamos, então, passear no fim de semana, e eu sempre fui muito democrático e pegava um casal, e eu falava com eles, bem, amanhã é domingo, para onde vocês querem ir? O que vocês querem fazer? E era normal eles não entenderem. Ou falar assim, pai, o que o senhor escolher tá bom. Aí eu disse, não, o que eu escolher, não. Porque o escolher pode não ser o gosto de vocês. Então, eu vou descartar essa opção. E eu preciso saber o que cada um gostaria de fazer amanhã, que é domingo. Qualquer coisa tá bom. Olha só, eu já vasculhei aqui a TV, os jornais, não achei qualquer coisa. Nem no cinema, nem no teatro, nem no parque. Eu não achei em lugar nenhum. Então, por favor, pensem, conversem, tá? E depois nós voltamos para conversar. Aí eu deixava passar o tempo, voltava com eles. E aí, já pensaram? E aí, o que vocês querem fazer no domingo? Aí um deles se posicionava. Eu quero ir no cinema para assistir o filme tal. Ok. E você, o que você quer? O que ele quiser para mim tá bom. Então você não entendeu a situação. Né? Porque aí amanhã nós vamos no cinema para assistir o filme que ele quer e você vai se queixar porque não era o que você queria. Então eu vou dar mais um tempo para você pensar direitinho, conversa com o seu irmão ou com a sua irmã, né? Para nós tomarmos uma decisão em conjunto. Aquilo que vai ser bom, na verdade, para todos. E não apenas para um ou outro e vai acabar desagradando os demais. Então, esse é um aprendizado que nós temos que fazer. Tá? E assim, você vai introduzindo os ensinos de Jesus, sem nem falar nele, né? Mas trazendo para a prática
a questão da fraternidade. Diga, Eu, Ronaldo. eu vou pedir a técnica para aguardar só um pouquinho para a próxima pergunta. Marcos, Jesus, nosso mestre, veio justamente com a sua vinda trazer essa beleza de família como exemplo que ele veio. Ele veio com amor e pedindo que ele só falou uma coisa básica para todos nós. Eu não vim destruir a lei, mas cumprir a lei. E essa lei ela é universal, que é a lei de amor, a lei de empatia, de fazer ao outro o que queres que o outro te faça. Quando nós, a grande família universal, que é a humanidade, começarmos a despertar, e com a pandemia, que é um aprendizado para nós, que vai estar em nossa vida para várias outras gerações, vamos recordar e, no dizer de Paulo, vivenciar Jesus dentro de nós. Porque esse elo de Jesus conosco, que é o amor de Deus, enviou-nos Jesus para o grande exemplo que ele nos legou a esse tempo todo. Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a si mesmo. E mais uma observação que eu gostaria que você, Marcos, nos desse. Por que tantos de nós ainda ficamos estarrecidos quando falamos na palavra moral? Ah, moral assusta. Por que isso? É uma coisa tão simples. A moral é a regra do bem proceder uns com os outros, não é santidade. Mas por que, Marcos? Assusta tanto ainda a todos nós. Assusta, Ronaldo, porque nós, ao longo do tempo, formamos uma zona de conforto onde nós invertemos os valores. E nós temos que lembrar uma expressão trazida pelos Espíritos, que está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles falam da lei de amor, quando eles nos lembram que o bem só é o bem quando faz bem para todos. Vou repetir. O bem só é o bem quando faz bem para todos. Se está fazendo bem só para mim, ou se está fazendo bem só para mim e um pequeno grupo dos meus interesses, na verdade, não é o bem, porque está deixando outros de fora, que automaticamente estão sendo prejudicados. Em nome do egoísmo, do orgulho, em nome de toda a ordem, nós invertemos valores e começamos a fugir do campo moral, porque, na verdade, a nossa consciência nos culpa. A nossa consciência está aí nos alertando em relação ao que nos pede a lei divina. Então, quando nós falamos no meio educacional, por exemplo, quando em rodas de conversa, e nós tocamos nessa questão da moral, nessa questão das virtudes ou dos valores humanos, há realmente um espanto e uma reação contrária. Muitos lançam isso para o campo da religião. Ou seja, isso é problema da religião. Não seria um problema social, não seria um problema da família. Mas sim, é um problema social. É um problema que compete a cada um de nós. É um problema das instituições humanas, como é a família, como a escola. Enquanto nós estivermos fugindo de falar sobre formação do caráter, de falar sobre ética, enquanto nós estivermos nos arrepiando dessa situação, nós só estamos mostrando o quanto ainda estamos egoístas e individualistas e que não sabemos pensar no outro, que nós não temos visão de coletividade, nós não temos visão global, perpetuando, então, a zona de conforto e, com isso, as suas consequências. Corrupção, violência,
discursos negacionistas, com os valores totalmente invertidos, defendendo posições pessoais e interesses outros, muitas vezes, escusos. Mas a grande tese do Espiritismo é a da transformação moral dos indivíduos para a transformação moral da humanidade. E essa transformação moral só pode acontecer se nos aplicarmos na família e na escola a realização da educação moral, que é aquela que cria bons hábitos, corrige as más tendências e desenvolve as virtudes. Muito bom, Marcos. Muito obrigado. A partir de hoje, de ontem, vou melhorar mais ainda isso. Vamos lá. Isso aí. Maria Cristina, São Paulo. Como os pais podem trabalhar o evangelho na educação dos filhos? Muito boa pergunta. Muito bom. Excelente, excelente. Maria Cristina, esse é um ponto fundamental, essencial. O evangelho com os nossos filhos. Né? É levar a esses coraçõezinhos a mensagem da lei de amor que Jesus veio nos trazer, o perdão das ofensas, o Pai de misericórdia, justo, e assim por diante, a questão da fraternidade e tudo mais. Mas vamos à parte prática, né? Porque você está perguntando como que os pais podem fazer esse trabalho. Bem, desde pequenininhos, sabe? Na verdade, como espíritas, desde antes de nascerem, porque nós sabemos, né? Que os nossos filhos são espíritos, expressão utilizada pelo nosso querido Hermínio Miranda, e eles já estão ligados a nós desde antes de iniciar a gestação através do planejamento reencarnatório. Então, enquanto ele estiver na gestação, conversemos com eles, falemos de Jesus para eles. Ah, mas eles estão dentro da barriga da mãe, é só um feto. Mas quem disse que é só um feto? É uma alma ligada a esse feto e que o está desenvolvendo. Nós não estamos falando com aquele corpo em formação, nós estamos falando com a alma. Estamos falando com eles e com a gente mesmo naquele momento, porque é a importância dessa troca. Estamos falando com ele e trabalhando também em nós o Evangelho. É porque não adianta só falar, você tem que também se transformar e dar os melhores exemplos. Então você começa aí. A oração. Porque quando ele está dormindo, quando nós vamos dormir, nós nos desprendemos parcialmente do corpo para viver a realidade espiritual. Então ele está dormindo, vamos orar, vamos falar com ele. É uma alma, é um espírito. Mas aí nasceu. Você não pode esquecer de continuar a trabalhar Jesus com ele ali no seu lar. E aí você vai, então, paulatinamente, vai introduzindo explicações sobre Jesus, o Natal, o porquê ser bom, fraternidade, e vai utilizando paulatinamente a literatura espírita cristã. É muito importante começar a contar as histórias. Nós temos livros, por exemplo, que fantásticos na literatura espírita, como, por exemplo, o Jesus no Lar, que é do espírito Neio Lúcio, através do Chico Xavier, e Para o Resto da Vida, que são pequenas histórias, uma obra formidável do nosso Wallace Leal Rodrigues, entre outras obras da literatura infantil, propriamente dita espírita, muito úteis para serem utilizadas. E não esquecer de realizar o culto do Evangelho no lar. E o culto do Evangelho no lar é para a participação das crianças, sim, não tem nada que colocar as crianças em outro recinto ou colocar as crianças para dormir porque chegou a hora de fazer o Evangelho no lar. Porque essas são as maneiras de trabalhar Jesus com as crianças. E, claro, né, trabalhar Jesus na família, como um todo. Né? E aí você mergulha no Evangelho, seus filhos vão mergulhar no Evangelho e vão ver o Evangelho de uma forma natural. Então, essas são as formas, mas sempre lembrando que nada disso vai conseguir transformá-los se, depois do palavreado, depois da teoria, não tiver a prática
da sua parte. Não é? Porque se depois do Evangelho no Lar você levanta a voz, né, e, né, acaba com meio mundo dentro de casa, como é que fica? Tem que, o bom exemplo tem que seguir. Né? Eu quero deixar um testemunho. Eu fiz primeira comunhão, mas já tinha as ideias de mim, desde pequeno, espíritas. Meus pais não eram espíritas. Meu pai tinha essa formação também espírita. Mas eu já trazia, eu fiz a catequese e uma coisa maravilhosa, Marcos. Está entendendo? Porque preciso deixar registrado isso. A dona Irene, oh, que beleza aquela. Eu fico emocionado. Ela passava a forma de Jesus tão tranquila, tão bacana, e eu já trazia aquelas ideias espíritas que o padre me chamou. O que você é? Não, eu não sei, eu sou espírita. Aí o padre com sua cabeça e ela, dona Irene, não, deixa aí. Mas para nós entendermos que não importa a religião nesse momento, falarmos de Jesus, levarmos Jesus, é importante em qualquer religião. Mais alguma pergunta? Com certeza. Opa, Robson, governador Valadares. Como o Espiritismo, Marcos, vê as novas configurações familiares que vão muito além da família tradicional? Muito bem. Robson, o olhar do Espiritismo sobre isso é um olhar tranquilo, que nós entendemos que tudo está de acordo com a lei divina. Tudo é natural. Agora, nós estamos num momento de muitas, vou chamar assim, muitas experimentações de ordem social. É natural porque nós estamos rompendo com uma velha ordem de conceitos e de estruturas. E quando você começa a fazer esse rompimento, é natural você ter um período que é chamado de crise. Então você tenta isso, tenta aquilo, defende a ideia A, depois você muda e vai para a ideia B. Isso é natural. Até que as coisas comecem a se solidificar e você vai saindo dessa crise para um novo patamar de valores, de ideias e de estruturas dentro da sociedade. O que o Espiritismo sempre nos orienta é que precisamos tomar cuidado com os excessos. Todo excesso é prejudicial. E nós precisamos sempre procurar o equilíbrio. E seja qual for a estrutura, a configuração familiar, procurar vivenciar Jesus, né? Procurar vivenciar a fraternidade, a solidariedade e a prática do bem entre os membros da família, não importa qual seja a sua estrutura, qual seja a sua configuração. Então, nós temos que lutar sempre por isso. Tá? Como eu já falei no início, a questão não é exatamente a configuração, não é exatamente a estrutura, seja da família tradicional, seja de uma família toda moderna. A questão é o que estamos fazendo com essa estrutura, ou dentro dessa estrutura. A questão de convivência. Por isso eu lancei, né, aliás, eu até vou mostrar aqui na câmera, está aí o livro de minha autoria, que é o Família e Espaço de Convivência. Então, nesse livro, eu procuro, então, estudar essas questões todas que envolvem a nossa família. O livro é encontrado aí nas melhores livrarias, distribuidoras, seja as livrarias físicas ou através da internet. Porque o mais importante é considerarmos a família como um espaço de convivência de seres humanos, de espíritos reencarnados que nós somos, e que estamos aqui para aprendermos a nos amar. Bem, Ronaldo, parece que estamos chegando ao final do programa, né? Passou rápido. Passou rápido. Eu vou agradecer a todos pelo carinho, pela atenção, a nossa técnica aí que ajuda demais e só agradecer. A única palavra é essa, gratidão. Mantermos as nossas vigilâncias, orações, a empatia, a pandemia está aí. Vamos sim nos vacinarmos, não vamos fugir disso. Chegou o momento, vamos vacinar. Vamos na fé, com confiança, entregando as nossas vidas a Deus nesse momento, a providência divina. Eu quero fazer agora homenagem aos que já partiram, às famílias que estão aí. Que Jesus os abençoe. Nosso sentimento a todos vocês, porque nós também perdemos amigos.
estamos no mesmo barco. Muita paz e gratidão a todos. A todos que acompanharam mais esta edição do Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz, nosso abraço, nosso agradecimento. Também as palavras do Ronaldo são as minhas palavras, e que mantenhamos confiança, mantenhamos a nossa perseverança, e as melhores virão. E que entendamos que, antes de mais nada, é na nossa família que precisamos viver Jesus. É na família onde realizamos um grande aprendizado do amai-vos uns aos outros. Uma boa noite a todos. Até a próxima segunda-feira. Não esqueçam, 8h30 da noite, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, para mais um programa Espiritismo e Educação. Grande abraço.